Oi, 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 tudo bem com vocês? Beleza de bom? Chegamos para mais um dedinho de prosa, que seja uma prosa proveitosa, que todos vocês estejam muito bem, que esteja tudo sob controle, o que dá para fazer a gente faz, o que não dá para fazer, fica sem fazer, esperando as águas, né, se movimentarem. Beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, que hora for que você estiver me vendo, né? E amém a todas as saudações, tá bom? Nós falamos bastante, né, de lá, muito, muito, misericórdia. Todo mundo promete que não vai falar mais, mas quando aí acontece, né, acontece alguma coisa aí, tem que voltar a falar. É normal, né? É normal e a indignação é muito grande, né? A gente tá calminho, né? Aí a gente vê, a gente fala: ah, não vou deixar passar, eu vou falar, eu vou falar. E aí a gente fala, né? Mas fazer o quê, né? A boca fala do que o coração está cheio. E nesses momentos, quando a gente quando a gente lembra das injustiças, né, que viu próprias pessoas do nosso relacionamento, da, das nossas amizades, né, que sofreram. Então, sabe, vem assim, aflora, é uma coisa, né, que Deus tenha misericórdia de nós. Mas aí está escrito, né, o apóstolo falou, não vos conformeis com este século. Então a gente não se conforma. Não se conforma. Por quê? Porque a gente sabe que não é assim, que não foi assim, que tá tudo errado, né? Então tá bom. Eu queria falar hoje sobre os que saem da denominação, os dissidentes, e que abrem outra igualzinha, tipo uma cópia, uma xerox. Bancos, púlpito, pregação, usam o inário 4 e tem uma recente aí, né, que eu estava vendo, o irmão Gênesis Avós está divulgando, de um ex-ancião. Não sei como é que foi, não estou acompanhando, mas tudo igualzinho. Então, eu acho assim, né? Eu sei que minha opinião, né? Como diz o outro, um burro cagando é a mesma coisa, mas tá aí, a gente fala, né? Mas esses que estão fazendo isso, eu não acredito na sinceridade deles. São pessoas que estavam lá dentro, que não concordavam, né? Com certas coisas, e está abrindo assim uma outra loja, digamos assim, né? O que eu tô achando bacana é esses meninos que estão saindo da denominação e estão inovando e estudaram e buscaram. Tipo, se eu esquecer de alguns, né, vocês me perdoem. O Daniel Ferro, o Bruno Leão, acho que é o William, né, o filósofo, Igreja e Filosofia, que são coisas modernas, um ministério, né, moderno, que fala das coisas, né, do alto,
né? Mas na linguagem de hoje, sem gritaria, sem promessas, sem aquele fervor, né? Momentâneo. Uma coisa centrada, uma coisa bonita. Eu nunca gostei de culto barulhento, de coisas, de aquele monte de coisas. Você veja, tem gente que o presbítero nem começou a falar, ele já começa, né, fazer aqueles barulhos, né? Eu não acredito, nunca acreditei que aquilo vem da parte de Deus. Porque sempre eu falo aqui, quando eu ouço a palavra, eu sempre tenho a imagem de Jesus pregando. As pessoas seguiam, eles arranjavam um lugar, se sentavam. Eu acredito que todos ali, e olha, não tinha microfone, não tinha megafone, não tinha as tecnologias, né? E era muita gente, e ele falava. Eu tenho para mim que ele não gritava, e tenho para mim que as pessoas ficavam quietas, quietíssimas, quietíssimas ouvindo. Agora não. A pessoa já está subindo ali nos 3 degrauzinhos, dependente do presbítero, que talvez elas já conhecem e já gostam, elas já começam, sabe, clamar, clamar, aquela barulheira, né? Não gosto disso, nunca gostei. Então, eu estou gostando do trabalho desses irmãos. Trabalho bonito, moderno. É que eu moro longe, senão eu iria para assistir, né? A gente vai, né? A gente perde tanto tempo, aliás, eu já perdi, né? Tanto tempo que eu adorava de ir em shows, de ir em teatro, de assistir uma palestra, falando de outros assuntos, né? E eu gostaria, sim, de estar presente numa dessas palestras, mas né, moro longe, a idade, né? A gente tem que ter prudência. Então eu quero dar meus parabéns a esses irmãos que são dissidentes, dissidentes da instituição, do sistema religioso. Não são dissidentes e nem desistiram do Criador. Jamais em tempo algum. Ninguém é doido, né? Então, claro, a instituição não gosta, né? Nem pensar. Então, estes jovens que estão indo embora podem ir nas casas, podem chorar e calamanaia daqui, calamanaia de lá. Essas pregações não vai mais, né? Pode emocionar ali, mas não vai convencer, né? Eles estão lá fora, não quer dizer que eles estão, né? Eles pregam, porque são aquelas frases, né, decoradas, a porca lavada, o cão que volta ao vômito. Você vê que não estão falando sobre isso, né? Mas já falaram muito. Então eu acho tão bonito, né? Esses jovens têm outra cabeça. Eu estava assistindo um podcast, acho que muita gente conhece a pastora, a pregadora Camila Barros. E eu conheço ela desde o começo do ministério dela. E às vezes, veja bem, não é que a gente segue, não perde um vídeo, né? Eu gosto, já falei, eu adoro ouvir a pregação da palavra. E ela grita muito, eu passei a parar porque ela grita muito. Tem certos momentos que ela parece também estar sendo tomada, dá uns giros ali, mas essa parte eu entendo. E ela estava falando no podcast, e ela foi uma gracinha, porque ela procurava falar baixo, ela procurava não gritar tanto, né? Porque o normal dela é falar a caixa torácica, né, forte, é como eu também, eu falo baixo quando estou gravando meus vídeos, porque eu estou aqui, né, num quarto,
E eu tô falando bem baixo, num tom bem baixo, mas não é esse o meu tom no dia a dia, né? Eu normalmente conversando com as pessoas, parece que às vezes as pessoas até falam, né? Nossa, parece que você tá brigando, né? É o meu tom que é assim. E eu, para fazer o vídeo, claro, não é que eu estou fingindo, mas eu tô tendo uma certa, né? Como que eu vou dizer? Uma certa disciplina, uma certa educação, né? E ela estava falando que ela cansou de estar nos aeroportos e as pessoas apontavam ela ou as crianças e falavam assim: olha mãe, aquela pastora que grita muito. Aquela pastora que grita muito. E ela falou que aquilo, não que ela ficasse magoada, né? Mas ela falou: nossa, que, que, que estigma, né? Que eu peguei para mim. Não é a primeira vez, estados diferentes, lugares diferentes e as pessoas, né? Me reconhecem como a pastora que grita muito. E ela disse que está fazendo, né? Não falou assim, eu não sei se é fonoaudiologia, eu sei que ela está fazendo assim alguma coisa para disciplinar, né? Esse lado dela. E inclusive na entrevista, né? Ela estava bem comedida, ela estava assim falando baixo. E às vezes ela se exaltava, ela já voltava, sabe? Então, essa meninada é maravilhosa. Veja, não precisou ninguém falar para ela, né? Porque a pessoa que faz o vídeo nos vídeos dela, todo mundo elogia, tudo quem está seguindo uma pessoa é porque gosta, né? É aquela velha história. Aos inimigos nada, aos amigos tudo, né? Os inimigos têm defeitos, a gente ainda acrescenta. Os amigos têm defeitos, mas a gente não vê, ignora, né? Tipo assim. Então eu achei bonito isso nela, sabe? Então essa meninada, eles hoje eles lançam mão de muitas coisas, cursos de como de performance, de como se dirigir ao público, de como falar, essa menina, ela morava, né, não tenho muita certeza, mas parece que em comunidade no Rio de Janeiro, odiava a palavra, a mãe chamava para orar, ela odiava, e ela conta que um dia uma irmã fez uma profecia para ela, que ela não via a hora que as irmãs iam embora, e ela disse que a casa era muito pequena e ela, para ir no banheiro, ela tinha que passar pela sala, e ela fazia propósito de passar pela sala, né, de shortinho, de trajes assim, minúsculos, né, e batia a porta do banheiro, e batia a porta do quarto para as irmãs, né, até o fora dali, né, e uma das irmãs profetizou para ela: ei, menina, você que detesta, que está achando tudo isso, que, né? Você vai ser um dia uma pregadora. Lindo, né? E ela disse que ficou calada, mas como qualquer adolescente, né? Se cobriu a cabeça e muito linda a conversão dela. Então, ninguém segura essa meninada, né? Já pensou ela tá no aeroporto? Ai, é a pastora que grita muito, né? Se ela tivesse uma certa idade, o que que ela ia falar? Eu já fui bem até aqui, eu já sou famosa, eu não preciso disso. Ela tem muitos milhões de seguidores e eu não vou mudar. Não, ela quer melhorar. Então tô achando muito bonito esses irmãos, os novos, os que saíram, mas que estão fazendo a coisa diferenciada. Eles estão pregando a palavra de uma maneira diferente, como muitos fazem já na mídia. Muitos fazem. Dá gosto de você ver um Hernande Dias Lopes pregar, um Rodrigo Silva, né? Um Augustus Nicodemos, né? Eles contam tudo, né?
a geopolítica da época, como eram aquele tempo, aqueles lugares, o que queria dizer certas palavras, quantas pessoas que ouvem falar certas palavras no culto anos e anos e anos a fio e nem sabe o significado daquela palavra, porque era usos e costumes de uma época de muitos mil anos atrás. Então, ouvindo esses pregadores, né, dito das outras instituições, é envolvente, é bonito, a mensagem é recheada de coisas bonitas, tipo cultural, né? Como eu já falei, geopolítica, e você viaja, e quando você vê, acabou a mensagem, você queria mais, né? Você queria mais. Não é aquele culto, sempre aquela mesma mensagem, sempre aquela mesma tecla, sempre a mesma coisa. E eu quero dar os meus parabéns a esses queridos irmãos que estão seguindo este caminho, que outrora, né, era assim dito, né, vamos ter que voltar, né, e tá tendo muitas pregações, né, de muitos anciões que eu estou vendo, que é contra. Não vai atrás disso, não vai atrás daquele. Claro que não é para ir atrás. Com certeza não é para ir atrás, porque se você for atrás, você vai ficar lá. É mais interessante, né? É mais da hora. Você quer ir mais. Então, e você sente aqui as coisas de Deus, as coisas de que Jesus pregava, entrava por aqui e para alguns e ficava aqui. Descia no coração, na mente e ficava gravada na alma, na consciência. E muitos se levantavam e diziam o quê? Dura esta pregação. E vazava, ia embora. Quem ficava? Quem realmente, né? Lembrando da parábola das sementes, né? Se o terreno não for fértil, pode pregar o que você quiser, não vai frutificar nada. Tem pessoas que não adianta. Não adianta você querer incutir, não adianta você querer dar a mensagem, porque ela vai ouvir momentaneamente e ó, tá nem aí. Então era isso que eu queria comentar com vocês. Os tempos estão muito complicados. Tem muita gente fazendo confusão na cabeça das pessoas. Muitos que saíram porque viu que o outro saiu, que o outro também saiu, e estão agora sim sem saber o que vai fazer, sem que direção tomar, né? Por quê? Porque ouviu na hora, não meditou, não, né? Não, como que eu vou falar? Não, tem que ouvir, tem que pensar bem, né? Meditar. Olha, eu estou ouvindo aquele falou isso, ouvindo aquela falou aquilo, ouvindo o outro falou aquilo, né? Pedir luz, pedir sabedoria. Não é o pregador, é isso que você tem que fazer. Quando acaba de ouvir, né? Meditar, né? Degustar a palavra, ruminar aquilo que você ouviu, nos mínimos detalhes. Aí você vai entender. E se não entender, pergunte ao término da palestra, né? Olha, eu não entendi esse ponto, eu não entendi aquilo, eu não entendi. Não fica fazendo como nas instituições anos e anos e anos, né? E deu para entender? Então era isso, meus queridos e minhas queridas, desta caminhada nesta comunidade do YouTube. Gratidão sempre ao nosso Mestre Maior Jesus Cristo, Príncipe da Paz. Valeu? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ele há de querer.
Fui.